Então, pessoal, bom dia, né, para quem está assistindo. A gente discutiu de algumas questões práticas, né? Eu vou mandar um resuminho para todo mundo lá no grupo sobre o que ficou acertado, o que ficou decidido, como vão ser os encontros, etc. E agora eu vou fazer uma breve introdução, né, para conseguir ao Platão, né, o estilo dele, etc. E os temas dessa apresentação, né, os tópicos que eu vou tratar, eu mandei também antes para vocês no grupo do WhatsApp. Então, eu basicamente vou passar por eles, né, por cada um deles e, e aumentar, né? Então, o que acontece, né? Quem que é o Platão, né? A gente pode encontrar várias biografias dele, né? Várias informações de Wikipédia dele, né? Data de nascimento, dia de morte. Mas eu queria falar, né, a gente pode falar disso em outro momento. Agora eu queria falar para vocês quem é o Platão, né? Como a Cássia falou, aos olhos da filosofia de hoje, né? Como é que ele foi recebido, né? Como é que ele é recebido pelos novos filósofos, pelos antigos filósofos, na história da filosofia, né? Quem foi o Platão? Enfim, né? É, a obra do Platão ela tem um percurso particularmente interessante, porque ela foi feita lá na Antiguidade, né? Lá no século V a.C., mais ou menos, e posteriormente, né? Com as grandes quedas, né? Do período helenístico, etc., ela foi meio que perdida, né? Não exatamente perdida, né? Mas assim como as obras dos antigos, né, ela foi estudada somente em âmbitos muito restritos, né? Só, por exemplo, em monastérios, só em contextos muito específicos, né? Assim como, por exemplo, a obra de Aristóteles, né, ali depois do século XIII, com Tomás de Aquino, vai ganhar um novo viés, né? Porque ela tinha sido só estudada em ambientes muito restritos, né? É, a obra do Aristóteles ainda ela se perde um pouco no Ocidente, né? Ela vai ficar na mão, digamos assim, né, dos povos orientais, né? Então, dos povos do Oriente Médio, dos povos, enfim, que habitavam aquela região, né, que a gente conhece como Oriente Médio, que era um povo super desenvolvido, né? Marrocos, tudo mais, Egito, né? E aí só depois do século XIII, né, tem discussões sobre isso, né, sobre a datação, ela vai chegar novamente no Ocidente, né? A obra do Platão, ao contrário, parece que ela sempre permaneceu, de alguma forma, dentro do ciclo de estudos do Ocidente. Só como eu falei para vocês, é muito restrita, às vezes, a monastérios, enfim, né? A obra do Platão ganha um novo colorido no Renascimento, né? Quando então praticamente se redescobrem os textos antigos e começam a discuti-los num ambiente mais amplo, né? Não só no ambiente da academia, mas no ambiente da erudição no geral, né? Então, o Petrarca, né, que é um dos renascentistas mais famosos, ele diz que ele mandava direto comerciantes, né, para o Egito para que trouxessem para ele qualquer coisa do Platão, né? Qualquer coisa que ele pudesse usar do Platão. Então, já no Renascimento começa essa busca, né, pelas obras do Platão, tentar compilar essas obras de alguma forma, né? E aí, como eu falei para vocês, isso gera as primeiras edições do Platão, né, que a gente usa como referência ali mais ou menos hoje, tá? Mas e o pensamento do Platão, né? Como é que ele foi recebido? Eu tenho um professor na faculdade que ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse que não se leem os antigos por algum tipo de caridade, né? Algum tipo de solidariedade porque eles são antigos, algum tipo de preciosismo, né? Porque alguma coisa é antiga. Mas ele diz que se leem os antigos porque tanto se bateu neles, né? Tanto se tentou se apartar do que eles estavam dizendo, tanto se bateu mesmo, né? Tanto se lutou contra eles, que alguma coisa ficou de pé e essa coisa é extremamente sólida. Então, por exemplo, Platão, né? Como eu estava falando para Cássia, né, um tempinho atrás, o Platão ele é um dos filósofos mais discutidos, mais, que mais geram, né, produções acadêmicas, não só acadêmicas, né, mas produções de todo tipo, né, sobre o Platão, que seriam capazes de encher bibliotecas e bibliotecas só sobre o que se escreveu sobre o Platão, né? E não se faz isso por algum tipo de caridade ao Platão, né, mas porque a obra dele realmente é muito boa, né? E isso todos têm que admitir de alguma forma, né? O que ele disse não pode ser ignorado, tá? Isso aqui é a chave, né, para entender o pensamento do Platão na história do Ocidente. O que ele disse não pode ser ignorado. Os problemas fundamentais que nós temos, relacionados, por exemplo, né, que a gente vai ver na República, como se faz a justiça na nossa sociedade,
como é que se integra adequadamente uma sociedade. Então, esse tipo de problema, o Platão ele já vai colocar de um jeito muito fundamental, né? Ele elabora o problema de um jeito fundamental, ou seja, pegando a essência do problema, né? Então, é por isso que ele não pode ser ignorado, né? A ponto de você ter filósofos, por exemplo, o Whitehead, né? Que dizem que toda a filosofia ocidental é nota de rodapé da obra do Platão, né? Então, é a partir disso, né, sobre esse contexto que ele fala. Então, Platão ele elabora os problemas de um jeito tão fundante, né, de um jeito tão particular, né, que a gente não tem como ignorar, né? Então, se a gente capta o que ele está dizendo, a gente fica acorrentado, né, a responder o que ele está dizendo, ok? Então, os questionamentos que ele faz, as soluções que ele propõe, tudo isso, se a gente realmente entende o que ele está dizendo, ou a gente responde a ele, ou a gente ignora, né? Ou não existe discussão. Então a gente, né, se a gente quer realmente ser filósofo, a gente tem que responder o Platão de alguma forma, tá? A esses problemas, ok? Então, por isso que eu queria entrar em um ponto com vocês de que o pensamento do Platão, ele é ele está longe de ser dogmático, né? Muito mais do que tentar colocar alguma coisa para a gente, né? Ou seja, sugerir e falar é assim que deve ser, o Platão ele sempre coloca, né, em nós, através do diálogo, uma atmosfera de dizendo, bom, será que é bem assim, né? Será que poderia ser diferente? Então, como eu falei, né, a gente é forçado a, de alguma forma, responder ao Platão. Sobre o estilo do Platão, né? Como é que o Platão escreve filosofia? Ele escreve na forma do diálogo, né? Por que ele escreve na forma de um diálogo, não na forma de um tratado, não na forma de um, sei lá, de um ensaio, né? Porque, por exemplo, no período medieval, a gente tem obras de filósofos que falam, o tratado, né? Falam tratado sobre sei lá, os princípios da moral, né? Do Kant, por exemplo. Espero que seja do Kant, que eu não falei nenhuma gafe. Mas ele basicamente diz, né? Enumera e argumenta o que, né, segundo a concepção dele, o que deveria ser, né, através do pensamento racional dele ali. E aí o Platão ele não faz isso, né? Ele não quer elaborar uma obra sozinho, digamos assim. Por isso que ele coloca o diálogo, né? Qual que é a propriedade do diálogo, né? Qual que é o diferencial do diálogo? É que o diálogo, né? Primeiro vamos começar pela etimologia, né? Diálogo em grego é dia, né, que é através, por causa, né, e logos, que é discurso, palavra. Então, aquilo que acontece é através, né, do uso das palavras, através do discurso, né. O diálogo ele tem a propriedade, né, de subtrair do pensamento filosófico a mera individualidade, a mera concepção particular do mundo. Então, quando você conversa com outra pessoa, é, você não está simplesmente usando um espelho, né? Você não está conversando consigo mesmo. Você é obrigado, de certa forma, a entender as concepções de vida daquela pessoa, a entender o que ela está falando, né? A, de alguma forma, estar aberto a que ela te rebata, né? Ou que você também reflita sobre o que ela está dizendo e exponha a sua concepção, né? Então, é sempre esse jogo, né? Entre duas pessoas que se constrói através dessas palavras e que leva, então, a gente é, e o que Platão concebe, né, como o discurso filosófico vivo, né? Porque o discurso filosófico ele não está preso, né? Não pode ser preso ali numa caixinha, né? Ele tem que estar sempre ali aberto a discussões, a vivências, né? Então, é disso que se trata o diálogo. É basicamente por isso que ele escreve o diálogo, né? Ok? Tudo bem? Tá aqui? Então é basicamente por aí, né? O diálogo, ele é um estilo muito antigo, né? Tão antigo que, como o Coelho vai dizer, né, que está ali na bibliografia, a gente não sabe nem escrever nem ler naturalmente, né? Então a gente precisa ainda fazer algumas adaptações, né? Porque o diálogo, ele é por essência um texto dramático, né? E dramático é dramático mesmo, né? Como são os textos de teatro, por exemplo, né? Eles quase são possíveis de ser encenados, né? Tamanha a fluidez e o jeito, né, que o Platão elabora eles, né?
Então, independente do comentador de Platão, né, seja um crítico ou alguém favorável, os dois entram em acordo em uma coisa, que o Platão elabora a sua obra de uma forma literária quase impecável, né? O estilo de escrita do Platão, em grego, e algumas traduções deixam transparecer isso também, é extremamente sofisticado, extremamente inteligente, né? Ele a todo momento faz jogos de palavras, usa a ironia do Sócrates e constrói o discurso de uma forma harmônica, né? Uma forma que na poesia épica a gente chama de construção anelar, né? Ou construção circular, na forma de um anel, né? Ou seja, o primeiro tema da discussão dele, né, que é o que o Trasima coloca, vai ser respondido lá no último livro, né, fechando ali o ciclo da República. Então, esse tipo de construção harmônica, né, a gente vai encontrar nas obras da Odisseia, por exemplo, né, nas obras do Exílio, né, por aí vai. Nas obras literárias da cultura grega como um todo, né. Nas obras da tragédia também, né? O Platão ele é quase contemporâneo, né, dos tragediógrafos, então ele se insere também nesse ambiente de produção literária extremamente sofisticada, né? Então a gente tem que entender mais ou menos por aí também, ok? E também, claro, né, o percurso do diálogo através, né, sendo o percurso por Platão mais adequado para expor o pensamento filosófico vivo, né, o pensamento filosófico em ação, ou seja, não simplesmente dizendo coisas, mas argumentando, perguntando, deixando com que os outros é, te coloquem problemas, né, te coloquem em apuros, né, como Sócrates diz, em aporia, né, é a forma do pensamento filosófico vivo, né? E através desse pensamento se transparece, né, o método socrático, o método platônico, né? Que é o da maiêutica, né? A maiêutica nada mais é do que essa elaboração desse método, né? Através desse questionamento, através das constantes problematizações, né, que se fazem, é possível chegar ou não a algum tipo de conhecimento, né? Esse conhecimento pode ser o de que, ok, eu nada sabia e agora posso saber alguma coisa, ou o conhecimento que o Platão vai colocar na República, né, de, bom, vamos então construir uma cidade, né? Vamos então ver como é que se dá a justiça na cidade, tá bom? Qual que é a diferença da República para os outros diálogos do Platão, né? Os diálogos do Platão são divididos em basicamente três fases: os diálogos de juventude, os diálogos médios, da vida média do Platão, né? E os diálogos de velhice, né? Os diálogos de juventude são aqueles diálogos chamados aporéticos, né? Novamente, né? Essa divisão é uma divisão didática, né? Então, a gente não sabe ao certo se foi assim que o Platão idealizou os diálogos, ou se realmente foi nessa época da vida que ele compôs esses diálogos, né? Na velhice, na juventude, etc. Mas elas implicam um determinado estilo de diálogo, né? Então, os diálogos de juventude, eles são descritos como os aporéticos, né? Onde o Sócrates encontra um interlocutor e discute com ele até o ponto que o interlocutor, que no começo afirmava saber de alguma coisa, descobre que não sabe de nada, né? Que não sabia realmente, né? Seguramente o que era esse conhecimento que ele tinha, né? Só para usar de um exemplo, né? Num diálogo chamado Eutífron, o Sócrates, ele está a caminho do tribunal, não é? Daquela condenação de Sócrates, ele está a caminho do tribunal, e ele, a caminho do tribunal, encontra um rapaz chamado Eutífron, né, que era um sacerdote. E o Eutífron, coincidentemente, estava também a caminho do tribunal para fazer uma denúncia contra o pai, né, que tinha deixado um escravo morrer por negligência. E aí o Sócrates fala: nossa, mas você vai fazer uma denúncia contra o seu próprio pai, né? Isso não seria impiedade? Ou seja, não é uma, algo contrário ao que os deuses, né, diriam, né, aconselhariam a gente fazer. E aí o Eutífron, que é um sacerdote, ou seja, sabedor das coisas divinas, né, diz para Sócrates: não, eu sei muito bem o que é piedade e isso está em completo acordo. E aí tem uma discussão e no fim das contas o Sócrates fala para o Eutífron: cara, eu acho que você não sabe o que é a piedade, né? E o Eutífron fala: realmente eu não sei. Mas me diz aí você, né, Sócrates, que foi capaz de descobrir que eu não sei o que é piedade, me fala você o que é a piedade. E aí o Sócrates fala: não, eu não sei também, né? Se eu soubesse não tinha perguntado. Quase mais ou menos assim. E aí o diálogo acaba assim, né? Acaba na aporia, ou seja,
não se constrói um conhecimento novo, mas se tem uma descoberta fundamental para a filosofia do Platão, que é o de que os nossos conhecimentos eles não estavam certos. Tá? Então, quando eu consigo, num primeiro momento, desconstruir, de certa forma, né, ou descobrir que o meu pensamento não estava firme, né, que o meu pensamento não era aquilo, aí sim, vai dizer o Platão, que a gente é capaz de construir alguma coisa. Né? Só sabendo da nossa própria ignorância, né, é possível construir realmente alguma coisa. Tá? Então, o primeiro movimento do diálogo de juventude, e que a gente vai ver aqui na República também, né, é esse movimento de desconstrução de valores que a gente acha que são firmes, mas que não são firmes. Né? A gente acha que tem, mas que não tem. Tá? Seja porque a gente tem acatado eles na nossa vida de uma maneira simplesmente absorvemos, né, esse tipo de concepção e acha que é original, né? Ou, sei lá, a gente fala sem refletir mesmo, né? Tá? E o Sócrates, alguém que fala sem refletir perto do Sócrates não dura muito tempo. Então é mais ou menos por aí que se encaminham os diálogos de juventude. Os diálogos da meia-idade do Platão, a República, né, a exemplo, ela vai, de certa forma, intercalar os dois, né? Ela já não vai expor só a desconstrução do pensamento, né? Mas também ela vai propor alguma coisa, né? Então, no caso da República, ela propõe um modelo de cidade ideal, um modelo político do Platão. Então, ela deixa de só destruir e passa a construir também, né? Ela é uma filosofia não só negativa, né, digamos assim, mas ela também positiva, no sentido que ela constrói alguma coisa de novo, né? Só que tomemos cuidado também, né? Essa construção nova, como eu falei para vocês, né, várias vezes, ela não é dogmática, né? O Platão ele sempre coloca ela de um jeito sugestivo, né? De um jeito aberto a críticas, a ponto de que tem uma parte da República que ele fala, olha, né, nós propomos isso, mas se em algum momento provarmos, né, alguém nos provar que estamos errados, então, né, demos um passo para trás e faremos de novo. Né? Então, olha que interessante, né, essa postura. E, de certa forma, um desapego também, né, às próprias ideias que o Platão tem, né, de certa forma. Então, ok, nos esforçamos pra caramba para compor isso, achamos que é o modo correto, mas se alguém mostrar uma divergência, uma incongruência, né, a gente dá um passo para trás e recomeça de novo, tá? Porque a filosofia, ela é também esse esforço, né, esse esforço de engajamento, esse esforço constante da busca pela verdade, né? O filósofo é o filósofos, né? Aquele que ama a verdade, aquele que busca a verdade, tá? Então essa busca ela não pode ser ocultada, né, por egoísmo ou por um apego excessivo às ideias que a gente tem, né? Ok? Então, mais ou menos esse é o tom dos diálogos da meia-idade do Platão. Agora, os diálogos de velhice, né, exemplo sofista, o Crátilo, eles vão expor problemas próprios, né? Por exemplo, Platão ele vai falar sobre a teoria da linguagem, expor os problemas da teoria da linguagem e propor também uma forma, mas aí são problemas muito específicos, né? E também se transparece muito a influência de outros pensadores da época, né? Provavelmente discípulos dele da academia, a exemplo do Aristóteles, né? Então, a gente vê claramente, né? Problemas novos surgindo no Platão, sendo suscitados por discípulos, né? Do Platão, tá bom? É, certo? Então, né, essa divisão que eu fiz agora, diálogos de velhice, juventude e meia-idade, é uma divisão mais didática, né? A gente não sabe se é assim mesmo que acontece nos diálogos, mas pelo menos serve para a gente dividir por assuntos, né? Ok? Alguma questão? Beleza. Outro fato importante sobre os diálogos do Platão, e aí eu incluo a República também, né? É que quase todos eles se passam em um ambiente anterior ao que o Platão escreve, né? Então, Platão escreve ali né, depois da morte de Sócrates, né? Ele escreve. Então, ali no século IV já, né? E quase tudo que o Platão escreve se passa no século V, né? Nessa atmosfera do século V. Ou seja, na na luta, né, entre Atenas e Esparta, em um ambiente de guerra, né, e em um ambiente também onde uma Atenas cosmopolita, né, uma Atenas reconhecendo valores de outras culturas que, de certa forma, abalavam a fé nos valores tradicionais, né. Então,
a gente vê o Heródoto, por exemplo, né, um grande personagem daquela época, falando para os gregos do século V os costumes dos indianos, por exemplo, né, de comer os cadáveres dos pais mortos, né? E ele fala, né, que os gregos jamais fariam isso, né? E, ou seja, comer os pais mortos. Mas também diz que os indianos jamais enterrariam os próprios pais, né? Eles achariam isso um absurdo também. E aí surge essa ideia do Heródoto, né, de que é o costume, né, o ethos, né, o costume que governa os homens, né, não o dinheiro, não o poder, mas o costume, né, o apego ao costume. E aí nesse ambiente cosmopolita, né, da cidade de Atenas, surge uma figura interessantíssima, né, que é a figura do sofista. Quem que é o sofista? O sofista é um intelectual, né, sobretudo, um erudito, que ensina, né, ganha vida ensinando técnicas sobretudo de retórica, né, na cidade de Atenas, porque a retórica era uma técnica indispensável para ter sucesso na vida política, né, precisava de uma técnica de convencimento, etc. Então, o sofista é aquele que ensina essa técnica de retórica, mas, claro, eles ensinavam outros assuntos também, né, sei lá, a exemplos do Gorgias, né, que ensinava matemática também, né, outros assuntos, assim, de certa forma, um pouco mais neutros, né, mas que também estavam imbuídos de uma concepção filosófica, né. E qual era a concepção filosófica do sofista, né? Generalizando, né, sobre a ótica do Platão. O sofista era aquele que, por conta desse abalo aos valores tradicionais da época, o sofista é aquele que concebe todo tipo de valor como uma simples construção social. Então, para o sofista não tem verdade objetiva, não tem valor objetivo, não tem uma moral objetiva, é tudo subjetivo, né? Então, tudo parte do sujeito, né? O homem como a medida do próprio homem, né? É, Então, por exemplo, exemplo do Trasímaco, né, na República. O Platão ele está querendo entender o que, que é a justiça em si, né, o que, que é a justiça, de certa forma, no cosmos, né, na ordem do mundo, na natureza, no ser humano. E o Trasímaco fala, olha Sócrates, né, você sabe muito bem, né, não seja inocente, né, Sócrates. Ele começa mais ou menos assim. Você sabe muito bem que a justiça, ela é decidida pelos governantes, né? Ou seja, a justiça, ela é uma simples deliberação de quem está no poder, né? Assim como, por exemplo, sei lá, um governante pode decidir que é justo, você, sei, tentando pensar no exemplo aqui. Um governante hoje pode dizer que é justo você andar só de shorts na rua, né? E outro, né, toma o poder depois, um tempo depois, e diz que é justo só andar de calça na rua. Então, esse tipo de justiça que o Trasímaco está falando é um tipo de justiça puramente convencional, né, puramente ali subjetiva da vontade, né, que adere à vontade de quem está no poder, tá? Então, o sofista é aquele que todos os valores eles são frutos da individualidade humana, né, que quer de alguma forma exercer o poder sobre outros. E aí por isso o sofista então vai pregar, né, aos seus discípulos, entre aspas, um completo desapego a qualquer tipo de moral universal, etc. Né? Eles vão agir justamente por conveniência, né? Por vantagem, digamos assim. Tá? Já que não tem valores, né, elevados, você pode fazer o que você quiser. Né? Basicamente, né, bem basicamente essa é a concepção de sofista. Né? Só não faz, né? Só não é injusto quem tem medo, quem tem medo de retaliação, etc. Mas se não tivéssemos nenhuma limitação, todos nós poderíamos ser injustos, né? Essa é uma tese do Trasímaco, né? Tá? Então, ao mesmo tempo, a figura do sofista era o mais próximo que se tinha na época de uma educação superior, né? Uma chance de erudição, uma chance de ascensão intelectual, né? Na época, que depois vai ser sobreposta, né? Pela academia do Platão, né? Ok? Outra crítica importante aos sofistas que o Platão faz, para a gente entender a figura do Trasímaco, que vai aparecer na República, é que os sofistas, eles diziam ensinar alguma coisa que eles sabiam por um preço, né? Então eles vendiam o conhecimento que eles tinham. Agora, se a gente lembrar muito bem do que o Sócrates falava, né? O Sócrates, justamente, ele demolia os conhecimentos que as pessoas achavam que tinham, né? Então, uma crítica do Platão é que ele diz o seguinte: olha, eles falam que sabem, mas não sabem, e vendem o que eles não têm, né? Ou seja, eles propõem vender um conhecimento que eles supostamente têm, mas eles não sabem em si o que é justiça, o que é, né, ter uma capacidade moral, né? Então eles não podem ensinar sobre esses assuntos,
mas eles mesmo assim ensinam e vendem esse tipo de coisa, né? Ok? Então eles basicamente vendem o que não tem, né? Por isso a crítica do sofista, né? Deixa eu ver Só, aqui mais. só uma dúvida, Diga. Henrique. Os sofistas, eles eram aqueles que ensinavam sem se preocupar com a responsabilidade, com o que as pessoas iam fazer com conhecimento? Eram Perfeito. esses? Ou ah, tá. É isso mesmo. É isso mesmo. Tanto é que num diálogo chamado Gorgias, né? O sofista Gorgias, ele diz que o professor ele não deve ser penalizado se o aluno aplicar errado os conhecimentos. Então, ou seja, tem essa divisão, né? Eu, professor, ensino, você faz o que você quiser com isso, né? Então, esse desapego, né? Não existe o discipulado, não existe, né? Esse vínculo profundo, né? Com, com o discípulo, né? Se eu, por exemplo, né? Só dando um exemplo do discipulado, né? Se eu, por exemplo, usar esse espaço que o Ibirá me deu para falar com vocês sobre República e falar, sei lá, então, pessoal, eu estou vendendo aqui copos artesanais, tá? E aí eu fico falando sobre assuntos pessoais, né? Enfim. O que, que o Ibirá vai fazer comigo, né? Na semana que vem não vai mais ter encontro da República, porque justamente, né? O vínculo mestre-discípulo permite que ele tenha, ele seja responsável também pelo que eu estou fazendo, né? De certa forma, tá bom? Então, também, né? Fica, Tá, fica a dica. Se vocês quiserem acharem que eu falei alguma coisa nada a ver aqui e querem discutir, podem falar comigo também, né? Claro, mas também podem falar com o Ibirá, qualquer outra pessoa, né? Tá bom? entendi. Obrigada. Só dando um exemplo, né? Discipulado na prática. Ah, certo? Então, falando particularmente da República, né? São esclarecimentos, tá, pessoal? Aqui a gente vai até 11h20, mais ou menos. E aí, 11h15, né? Por aí. E aí a gente finaliza, pode ser? Beleza. Então, particularmente sobre a República, né? A República ela é um diálogo longo, né? Ele é o segundo diálogo mais longo do Platão, só perde para as leis, né? Que é um diálogo de velhice já, né? Do Platão, que novamente, né? Expõe os problemas, né, relativos à legislação, etc. Mas a República é um diálogo longo, né? E por ser um diálogo longo, ela também tem em si uma estrutura robusta, né? Disse que o Platão, até o fim da vida, estava fazendo reformas, né, aperfeiçoamentos na República. E aí já, não sei se é uma anedota, né, mas é uma história simbólica, né, para a gente entender o apreço que ele tinha por essa obra, né. Que o Platão, né, no leito de morte dele, foram achadas ainda anotações, né, da República fazendo algumas alterações, né, enfim, mudança de palavras, etc. Né. Então, ou seja, é uma obra que ele considera uma obra-prima, né, uma obra-prima do seu pensamento. Porque nela, justamente, a gente vai ter uma ampla gama de assuntos, né? A gente vai ter discussões metafísicas, discussões políticas, discussões educacionais, né? Falando sobre arte, beleza. Nossa, tem muitos assuntos, né? A gente vai se deparar com isso. E longe de ser uma obra geral, né? Ou seja, uma obra que trata tudo meio meia boca, o Platão ele mostra para a gente como é que esses assuntos estão interligados, né? Como é que esses assuntos é, ou seja, como é que fazer por exemplo, uma filosofia da justiça é considerar também o belo, né? Considerar também o útil, é considerar também a, os princípios metafísicos do mundo, né? Que ele chamaria de ideia, coisa assim. Né? Então, ele mostra a inter-relação desses assuntos, tá? Pra gente. E a República, como eu falei, né? Também todo o diálogo, ele é uma obra literária, né? Literária, sobretudo, uma obra dramática, né? Então, o Platão, ele está ciente dos efeitos que ele causa na leitura da República, né? E a República, em certa medida, ela é feita para chocar mesmo, né? Ela é feita para que a gente não seja capaz de ficar neutro sobre aquilo que o Platão está propondo e sobre as discussões que estão sendo propostas, né? Não só porque elas têm um teor vivencial muito forte, né? Como também a gente se vê, de certa forma, embrenhado na discussão do diálogo, né? Então, se a gente lê a tese do Trasímaco, ou melhor, né, a tese do Trasímaco aumentada pelos discípulos ali, o Glauco e o Adimanto, que é o mito do Anel de Giges, né? Vamos chegar nisso também, né, no próximo encontro. A gente, aliás, né,
É o livro 2, né? Então, daqui a alguns encontros, a gente não consegue ficar imparcial a isso, né? A gente se pensa, nossa, se eu tivesse um anel que me deixa invisível, será que eu, o que será que eu faria, né? Sabe, não tem como ficar neutro em relação a isso, né? Se eu tivesse esse poder, se eu tivesse um poder tirânico, o que eu faria, né? Eu seria justo? Será que eu cederia os meus impulsos mais animalescos, né? Então a gente é sempre tomado por esse tipo de discussão, né? Então, que nos obriga, como eu falei para vocês, a responder o que o Platão está colocando. Porque justamente o que o Platão ele quer da gente no diálogo é o esforço filosófico de respondê-lo, né? A gente não vai responder a qualquer um, né, pessoal? A gente vai responder as teses do Platão. E ele quer isso da gente, né? E esse esforço filosófico que ele coloca para a gente, ele, né, se coloca através do diálogo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali os interlocutores, né, o Sócrates, o Trasímaco, o Glauco, o Admanto, tem também nós, o leitor, né, que estamos de fora e que o Platão prevê a nossa reação também, mediante aquele diálogo, né? Tá? Então, nós também, em certa medida, somos um personagem desse diálogo, e se inserir nele e se provar decisivo, né? Para através dos tempos, né, discutir a obra do Platão, tá bom? Então, esse esforço filosófico, ele é não só desejável, né, da parte do Platão, mas ele é necessário para que a gente se engaje realmente na obra, né? Certo? O Platão, e eu acho que isso é famoso, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Ele era um severo crítico da leitura, né, dos livros, da escrita, né? Porque justamente, qual que era a crítica do Platão aos livros, né? Bom, em certa medida é uma ilusão, né? Que o livro vai responder as questões que você está colocando para ele hoje, né? 2000 anos depois, será que o Platão ainda é capaz de responder alguma coisa para a gente, né? O Platão diria que numa escrita desavisada, né, numa escrita qualquer, não, né? Não é possível que o discurso filosófico, né, desavisado, feito de uma obra, feito, sei lá, na forma de um tratado, de qualquer outra forma, seja capaz de responder perguntas posteriores, né? Só que qual é a questão, né? O Platão ele não coloca uma doutrina para a gente, né? O Platão ele não tem um tom dogmático, justamente por exigir de nós esforço filosófico de se colocar dentro do diálogo. O Platão ele vai colocar uma coisa que de certa forma é atemporal nesse diálogo, né? Que é esse método de descoberta da verdade, né? Porque qual que é a questão? O Platão, ele quer que a gente, através dessa conversa que ele está tendo com os discípulos, através da nossa própria presença nesse diálogo, ele quer que nós próprios descobramos se aquilo que ele está falando é verdade, pode ser vivenciado, ou não, né? Então, esse esforço, né, que a gente se coloca é para isso, né? Para que a gente coloque uma pergunta, né, que o Platão pode responder. E a gente só consegue fazer isso genuinamente se a gente se engaja com a obra, né? Se a gente se coloca dentro do palco dramático ali da República, tá bom? Certo? Só um esclarecimento, né, sobre a figura do sofista na República. O Platão, ele primeiro começa dialogando com dois personagens que são personagens da família tradicional ateniense, né? Da época. Então, o Céfalo e o Polemarco, né? Que são dois aristocratas, enfim, dois ricaços. O Céfalo é pai do Polemarco, né? E o que acontece, né? O Platão, o Sócrates, ele é quase meio que assim, ele discute com eles, né? Mas eles não duram muito tempo, né, com o Sócrates, como eu falei, porque justamente eles não têm a capacidade reflexiva de pensar sobre os próprios valores, né, de uma forma profunda. O Céfalo, por exemplo, o primeiro obstáculo que o Sócrates propõe, a definição dele de justiça, ele já se retira da discussão e fala, ó, né, filosofia para mim é só um hobby, né, eu só gosto de curtir, agora não é vivencial mesmo, não é uma prática que ele se coloca por inteiro, né, simplesmente um hobby ali que ele encontrou na velhice, né, uma forma ali de passar o tempo, né, alguma coisa assim. Agora, né, ao contrário, com quem é que o Platão vai dialogar durante toda a obra, né? Com a figura do sofista, né? Com a figura do Trasímaco. É, porque qual que é a questão do Trasímaco, né? O sofista, em certa medida, ele tem razão quando ele questiona os valores da tradição que foram impostos sem pensamento, né? Só que qual é o defeito do sofista? Ele fica no relativismo, né? Ele, através
ele descobre que os valores são impensados, né? Eles falam, não, as pessoas aderem a isso por simplesmente por, né? Pegaram aqui essa ideia como pegam gripe, né? Como diz ali o Júlio Paiô. E, em certa medida, o sofista tem razão em identificar isso. Só que o problema dele é que ele fica nisso, né? Ele só fica no ceticismo e não se esforça em construir algo a partir disso, né? Um meio justo de vida, tá? Ok? Só esse esclarecimento nessa figura do sofista não é uma figura puramente negativa para o Platão, ele também tem razão nessa medida que ele também é, em si, um questionador, né, desses valores. Assim como o próprio Sócrates faz, né? Tá? Ok? Então, dei uma introdução, assim, super geral, a gente vai aprofundar bem mais ao longo da discussão, mas acho que para quem nunca teve um contato com a República em si, talvez seja de alguma ajuda, né? É o que eu estou falando. Ou seja, enxergar a obra como uma peça de drama, né? Uma peça literária, né? Na qual a gente pode se inserir, né? Aliás, na qual a gente deve se inserir para extrair dela a discussão filosófica, né? Tá? E que o Platão, ele é um literato habilíssimo, né? Ele é super habilidoso com o que ele escreve. Ele consegue prever as nossas reações, os nossos efeitos, a ponto da gente, em determinada altura do diálogo, pensar uma resposta absurda, né? Falar, nossa, Sócrates, isso é absurdo. E aí, 2 linhas depois, vem um falando, nossa, isso é absurdo. Né? Então, ou seja, as reações, elas são previsíveis, né? Também o Platão, ele é um literato hábil, né? Por isso. Né? Então, mais ou menos por aí, tá? Que eu queria conversar com vocês hoje. Se alguém tiver algum comentário, a gente abre para discussão, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não estava conseguindo ligar o microfone. Eu gostaria de comentar o seguinte, Henrique. Nós sabemos que Sócrates nunca escreveu nada, foi um grande orador. E Sim. Platão, seu melhor discípulo. E até que ponto a gente consegue compreender que a obra é socrática, porque Platão, obviamente, né, bebeu muito da fonte socrática, e até que ponto a obra já começou a ficar mais amadurecida e ela tem o viés platônico mesmo? Ou será que nós sempre vamos estar lendo as obras platônicas e tendo consciência de que ela, na verdade, é socrática e platônica? É uma boa pergunta. Uma pergunta, aliás, que não tem uma resposta definitiva, né? O que eu posso ajudar a esclarecer é que, geralmente, se associam os diálogos de juventude do Platão como diálogos socráticos, né? Diálogos que retratam o que seria a figura histórica do Sócrates e a atitude histórica do Sócrates, que é o questionador, né? Mas se conclui isso porque o Xenofonte, né, fala sobre isso também. Outros diálogos socráticos que não são platônicos, né? Provavelmente discípulos da academia dele fizeram diálogos socráticos também que retratam essa figura questionadora. Tá. Agora, nos diálogos posteriores, né, na qual o Sócrates ele é presente no Platão, a gente tem realmente uma ambiguidade, né? A gente não sabe exatamente quando é que o Platão ele está usando a boca do Sócrates para falar o que ele quer, né? E ao contrário, né? Quando ele busca retratar a figura do Sócrates. Mas eu acho que também já que é impossível, né, a gente descobrir isso, a gente tem que entender o sentido. Por que o Platão usa o Sócrates no seu diálogo? Né? Será que é uma mera homenagem? Ou será que é algum tipo de coisa mais profunda? Né? Pelo que eu venho estudando, eu acredito que seja não só uma homenagem, né? Porque a tarefa espiritual do Sócrates, que aparece na Apologia, né? Qual que é a tarefa espiritual do Sócrates, né? Que aparece na Apologia? O Sócrates, ele diz que ele é, de certa forma, enviado a fazer filosofia pelo deus de Delfos, né? Pelo Apolo. Então, ou seja, uma tarefa divina do Sócrates, ele foi ordenado pelo Deus, né? A permanecer nessa posição de filósofo. E ele permanece. O Platão, ele, de certa forma, entende isso também para a própria vida, né? Ou seja, ele considera que a tarefa espiritual dele e de Sócrates é uma só, né? Mostrar a filosofia, né? Fazer a filosofia. Agora, a forma que eles fazem é diferente, né? E fica claro também algumas concepções diferentes do Platão e do Sócrates. Né? O Sócrates, por exemplo, ele dizia que ele era incapaz de ensinar qualquer pessoa. Né?
porque ele mesmo não possuía nenhum saber, né? Sócrates dizia. Agora, o Platão, ele cria academia, por exemplo, né? E isso já é uma diferença, né? Do mestre para o discípulo, né? Entre várias, né? Que a gente pode ver. Mas só ilustrando, né? Mais ou menos por aí. E eu acho que como já não tem como a gente descobrir, né? Essa figura, né? Ou seja, se o Sócrates é só um porta-voz, etc., a gente tem que enxergar através, né, de uma identificação de uma tarefa espiritual, né? Mesmo que o Platão tinha, né? A própria, aquele vídeo que você passou da Lucilena, ela fala exatamente isso. Ela fala assim, olha, eu conheço, né, tanto os diálogos da juventude quanto os de velhice, né, e fica difícil colocar um marco, né, de quando ele está falando por Sócrates e quando ele está falando, né, só por Platão, né. Sim, exatamente. Né? Mas a tarefa deles é a mesma, né? Ou seja, a forma muda, se quisesse dizer assim, mas o conteúdo permanece. Né? Sim. Tá? Beleza? Beleza. Espero que eu tenha sido claro aí com vocês, pessoal. Eu sempre busco ser claro, apesar do assunto caber um pouco mais de profundidade, mas às vezes, né, se a gente vai muito profundo, fica escuro. Né? Dá pra gente ver muito bem. Não, tá Então, claro. Eu encontrei. Desculpa, Nancy. Eu encontrei um vídeo da Nova Acrópole, que é um outro que você não publicou, e eu não terminei de assistir ontem à noite, mas eu vou assistir, mas eu já vi que ele vai ajudar bastante, que é a professora Lucenena explicando os caminhos que o Platão percorre logo depois da morte de Sócrates, que ele começa a viajar, vai para vários lugares, acaba, inclusive, sendo preso, vendido como escravo, então ele faz todo um trabalho, né, umas aventuras, assim, até bem radicais. Eu não terminei de assistir, não sei se a professora vai chegar a mostrar aí ao começo da construção da Academia Platônica, mas ela já disse que ela durou 800 anos, é uma coisa fantástica isso, eu não sabia. Sim, sim. Eu vou postar no grupo, eu estou dizendo isso porque eu estou pedindo permissão para você, eu vou postar no grupo para gente. Não, tudo bem, não precisa pedir permissão não, pode postar lá. Eu ia pedir para você, inclusive, pode postar, tá? Mas é ótimo, né? E eu falei, né, eu não dei um detalhe biográfico do Platão porque a gente consegue encontrar em vários lugares, né? Mas é extremamente importante mesmo, né, a gente entender a trajetória dele, né? E também essa ocasião aí que ele foi vendido como escravo, né? O que ele estava fazendo, né? Ele estava tentando colocar na prática o projeto político dele, né? Da República. Então, mostra também que não é um negócio que ficava só, eu vou imaginar um negócio que quem quiser aplicar, aplica, né? Não, ele realmente se colocou. Mas ele foi com uma ousadia suprema, né? Porque ele tenta isso com um ditador. Ele tinha uma coragem de viver a filosofia dele, era incrível. Sim, sim. E tentou falar, já que o filósofo não vai ser rei, né? Pelo menos eu vou tentar fazer o rei um filósofo. Filósofo, é verdade. O cara não estava muito disposto. Não estava nada. Não estava. Mas é isso. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha preparado para falar com vocês hoje, tá? Vou deixar, então, como tarefa, né? Para a gente, então, ler o primeiro livro da República. E aí, no próximo sábado, a gente se reúne para discutir, tá bom? Tá bom, tá bom. Legal, obrigada. Henrique, obrigada. Obrigado, desculpa pessoal. eu não interagir muito, mas o sábado, para mim, é complicado. Por isso que eu perguntei para você se ia ficar gravado, porque hoje eu consigo assistir no sábado, mas em outros sábados eu não vou conseguir assistir mesmo, tá? Sim, sem problemas, sem problemas. Para isso que a gravação serve. Obrigada e bom dia a todos. Bom dia, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Vou finalizar aqui a gravação. Até mais. Ok.